Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos corrigir agora algumas questões relacionadas ao tema contratos administrativos. Acompanhe aqui comigo lá. Vamos lá, põe na tela. Essa questão foi cobrada no 27º exame de ordem. Vamos lá. Após a contratação sob o regime de empreitada por preço unitário da Sociedade Empresária Faz Tudo Limitada para a construção de um novo edifício sede de uma agência reguladora, a administração verifica que o quantitativo constante da planilha orçamentária, da licitação e replicados pelos contratos são insuficientes para executar o empreendimento, tal como projetado. Por isso, será necessário aumentar as quantidades de alguns serviços. Em termos financeiros, o acréscimo será de, deixa eu destacar essa informação aqui, olha só, será de 20%, que corresponderá, olha só, o montante correspondente a 2 milhões, isso mesmo, 2 milhões em relação ao valor inicial atualizado em contrato. Com base nessa situação narrada, assinale a afirmativa correta. Primeira coisa que você tem que destacar que está existindo, nesse caso, uma alteração unilateral no contrato. Entenda que a administração pública tem algumas prerrogativas que nós particulares não temos. E a principal característica dos contratos administrativos é a chamada cláusula exorbitante, o que lhe permite sim realizar essa alteração unilateral, independentemente da anuência do contratado. Mas há de observar que esses acréscimos ou supressões devem ser limitados em até 25% do valor contratuado. Então, nesse momento que ela quer fazer um acréscimo, esse acréscimo não pode ser superior a 25% e na forma de acréscimo redução, ok? Ela só pode reduzir no máximo 25% do valor contratuado. Entenda que quando vier uma palavra-chave, a palavra-chave se chama reforma, ok? O acréscimo poderá ser de até 50%. Em termos de supressão, redução, essa só pode ser de até 25% de forma unilateral. Então, pela leitura dessa questão, a primeira coisa que eu penso que ele vai perguntar se pode ter essa alteração unilateral. Pode, por causa da chamada cláusula exorbitante. Segundo, ele pode vir cobrando o aspecto do percentual. O percentual, tanto para acréscimo quanto supressão de forma unilateral, é até 25%. Salvo exceto quando ele trouxer a palavra-chave, que seria reforma, que esse acréscimo pode ser superior a 25%, ou seja, chegando até 50%. Amigavelmente, por acordo das partes, eu posso ter uma supressão maior que 25%. Mas veja, mediante acordo das partes, eu não posso ter um acréscimo fora dos limites estipulados. Então vamos ver o que ele vai cobrar aqui. Vamos lá, vamos lá. Letra A. O acréscimo do serviço poderá ser combinado apenas verbalmente, olha só, apenas verbalmente, não sendo necessária a sua redução a termo. Veja, qualquer acréscimo ou supressão tem que ter sim um termo aditivo, que vai ser considerado uma alteração contratual, publicação no Diário Oficial. Então, nesse caso, não poderia ser feito verbalmente, e aí ele colocou a palavra ainda apenas. Então, o que eu destaco? Todo acréscimo ou supressão é considerado um termo aditivo, tem que ter uma publicação no Diário Oficial, porque é considerado, entre aspas, uma alteração contratual, ok? Letra A, errado. Letra B. Por se tratar de uma cláusula exorbitante, mesmo que a sociedade empresarial faça tudo limitado, não concorde com o acréscimo, a alteração poderá ser determinada unilateralmente pela administração pública. Faz sentido a letra B. Deixa eu só analisar as demais. Letra C. O contratado só será obrigado a aceitar os acréscimos de até 15%. Veja, é até 25%. Tanto para acréscimo quanto para supressão. Mas quando trouxer a palavra-chave reforma, o acréscimo pode ser de até 50%. Letra D. Diante da deficiência do projeto básico, a administração deve obrigatoriamente anular o contrato, após serem oportunizados o contraditório e ampla defesa da sociedade empresária. Olha, veja, a anulação do contrato se dá com base numa ilegalidade. E não houve ilegalidade aqui nessa parte do contrato. Consequentemente, gabarito B de bola. Vamos ver se o gabarito bateu. Está correto. É o poder de alterar unilateralmente o contrato que tem escopo na melhor adequação às finalidades do interesse público. Então, nesse sentido, na questão do contrato, fique atento que o item que mais é cobrado em relação ao nosso exame da ordem, relacionado ao tema contratos administrativos, seria a chamada cláusula exorbitante, característica dos contratos, obrigatoriedade do contrato. Então, tudo isso pode ser cobrado na nossa prova, ok? Vamos para a próxima questão que eu selecionei aqui para vocês. O município C
está elaborando o edital de licitação para a contratação de serviço de limpeza predial. A respeito do prazo, duração desse contrato, assinale a opção correta. Vamos lá. Nesse termo de prazo do contrato, você vai ficar atento a algumas observações que eu vou destacar. Primeiro, contrato tem início, contrato tem meio, contrato tem fim. Então você não pode ter um contrato por prazo indeterminado. A vigência do contrato, a vigência do prazo contratual é de acordo com o respectivo crédito orçamentário, ok? Então vai vigir no prazo de 1 ano, ok? De acordo com o crédito orçamentário. Mas entenda que existem certos contratos que, pela sua natureza, tem aquela natureza de ser um serviço de prestação continuada. Esse caso de limpeza, manutenção predial, conservação predial, segurança, alimentação das pessoas que se encontram internadas em hospitais, as pessoas que se encontram presas, eles têm que ser alimentados diariamente. Então aqui, pela natureza da contratação, por ser um serviço de prestação continuada, a administração pública entende que ela pode fazer sucessivas prorrogações limitadas em até 60 meses. Sendo possível, excepcionalmente, emergencialmente, mais uma contratação por 12 meses. Bacana? Então, quando ele falar também de serviços de locações de informática, essa prorrogação pode ser de até 48 meses. Alguns casos previstos no artigo 24, que tratam de segurança nacional, aspectos de alta tecnologia, inovação, podem ter as sucessivas prorrogações até 120 meses, e quando ele falar que o objeto da contratação tiver previsão no plano plurianual, que seria o PPA, aí essa contratação o prazo do contrato pode ter a vigência de até 4 anos. Então, nessa questão de prazo do contrato, ele vai falar se o contrato pode ter prazo indeterminado. Não pode. Ele vai perguntar se é admitido as prorrogações em alguns casos específicos. Aí lembre, serviço de prestação continuada até 60 meses, serviços de locações, equipamentos de informática até 48 meses, alta tecnologia de segurança nacional até 120 meses e o PPA 4 anos. Essas são as informações que você tem que gravar. Vamos olhar aqui, vamos lá? Letra A. O prazo de duração do contrato está adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário. Agora olha o detalhe. Sem possibilidade de prorrogação. Até aqui está perfeito. Veja que em alguns casos específicos pode ter prorrogação sim. A contratação de serviço prestado pode ser celebrado pelo prazo de 48 meses. Como ele não falou de informática, esse seria de até 60 meses, porque o serviço de limpeza é um serviço de prestação continuada, por isso que a letra B está errada. Agora, se ele estivesse falando de serviços, equipamentos, softwares e de informática, aí sim seria de até 48 meses. Vamos lá. O contrato pode ser celebrado por prazo indeterminado? Eu já paro a leitura, porque contrato tem início, contrato tem meio, contrato tem fim. Letra D. O contrato pode ter sua duração prorrogada por igual e sucessivo períodos com vista de obtenção de um preço e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. Aqui seria o nosso gabarito, mas observe que de forma emergencial, além dos 60 meses, eu posso ter mais 12 meses de forma emergencial. Então aqui o erro da letra A é falar sem a possibilidade de prorrogação. Consequentemente, gabarito da questão D de dado, a duração do contrato é regido por lei e ficará adstrita a vigência do respectivo crédito orçamentário. Só que observe que esse texto da Lei 8.666/93 admite essas exceções que eu trouxe para você. Previsão no PPA, prestação de serviços de natureza continuada por até sucessivas prorrogações até 60 meses, mas veja duas observações. Você faz a contratação por um prazo de 12 meses, e aí você vai prorrogando sucessivamente. Mas entenda que a prorrogação é uma possibilidade e não é um direito do contratado, e veja que por mais que a administração pública tenha um interesse em prorrogar, tem que existir o interesse também do administrado nessa prorrogação, porque nesse caso específico não há a manifestação da cláusula exorbitante no intuito de obrigar aquela empresa a aceitar a prorrogação, ok? Fique atento a essas observações. Vamos para a próxima questão de contrato, vamos lá. Quanto à garantia do contrato administrativo, é correto afirmar. Primeira coisa que você tem que observar em relação à garantia do contrato. Você tem aqui o edital. A administração pública pode, olha só o que eu vou colocar. A administração pública pode exigir a garantia do contrato. Em regra, essa garantia será de até 5%. Mas quando envolver serviços de alta complexidade, alto risco financeiro,
ok? Essa garantia pode ser de até 10%, ok? Então, ou seja, em regra, até 5%, mas quando você observar que ele tem um alto risco financeiro, alta complexidade, essa garantia pode ser de até 10%. Mas para a exigência dessa garantia contratual, veja, há de ter a previsão no respectivo instrumento convocatório. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? A administração pública pode fazer a exigência da garantia contratual. Não é uma obrigação, é uma possibilidade. Mas, porém, todavia, tem que ter previsão no edital. Uma vez que ela faz a exigência da garantia, vai estar pactuado lá qual vai ser o percentual, como eu destaquei para vocês, mas o principal, a escolha de qual garantia vai ser prestado, cabe ao administrado, cabe ao contratado e não à administração. A administração opta se vai ter a garantia, ela optou. Mas quem escolhe a forma de prestar a garantia, se vai ser em fiança, título, dinheiro, veja, a caução, veja que quem faz essa escolha é o contratado. Fique atento a essas observações. Vamos ver aqui como é que foi cobrado esse item aqui. Vamos lá. A escolha do tipo de garantia será sempre, com base na indisponibilidade do interesse público? Não. Veja que é uma possibilidade, é uma discricionalidade, não a vinculação como ele colocou. Para ser exigidos do contratado, deve ser previsto no instrumento convocatório. Gostei dessa letra. É admissível todo e qualquer tipo de garantia admitido pelo direito privado. A escolha da administração pública. Não, a lei fez algumas restrições. Você tem a garantia de fiança, títulos da dívida pública, a caução feita, né? Então não é admitido todos os tipos de garantias do direito privado, como ele destacou. Existem algumas previstas em lei, então a letra C, errado. Letra D, é admissível toda e qualquer garantia admitida em direito, sendo irrelevante a previsão do instrumento convocatório. Não, tem que ter previsão do instrumento convocatório, consequentemente, observe que o gabarito B de bola, a critério da autoridade competente em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, olha a palavra-chave, poderá ser exigida a prestação da garantia na contratação de obras, serviços e compras. Então, outra coisa que eu não quero que você confunda, que existe a garantia de 1% em relação à proposta, como forma de habilitação financeira. E depois você vai ter a garantia do contrato, que em regra será de até 5%, mas quando envolver alto risco financeiro, alta complexidade, pode ser de até 10%. Cuidado com essas observações. Próxima questão relacionada ao contrato, preste atenção. Determinada construtora sagra-se vencedora numa licitação para a reforma do hall de acesso a uma autarquia estadual. O contrato foi assinado, vamos lá, no dia 30 de abril, com a duração até 30 de outubro, ok? Daquele mesmo ano. Iniciada a execução do contrato, a administração constata a necessidade de uma alteração do projeto original, a fim de incluir uma rampa de acesso para deficientes físicos. Então veja, nesse caso é indispensável essa rampa? Claro que sim, tem que ter um aspecto de acessibilidade às pessoas com deficiência. Então a administração pública, reparando a sua falha, manda fazer uma adequação técnica. Então ela pode fazer isso, o contratado é obrigado a aceitar, porque é uma manifestação da cláusula exorbitante, só que eu pergunto, nesse caso, que ele vai ter que fazer uma alteraçãozinha no projeto básico, no projeto executivo, você concorda que agora ele tem que colocar uma rampa de acesso onde não existia? Tem que dar mais um prazo para ele? Vamos observar o que foi cobrado nessa questão. E sem falar o gasto que vai ter, o dispêndio financeiro com essa alteração aqui na sua obra. Vamos olhar. A alteração do projeto pela administração autoriza a reposição do equilíbrio econômico-financeiro. Perfeito. Mas não a prorrogação do prazo para entrega da obra. Opa, você concorda que o contratado foi surpreendido com uma nova exigência da administração para atender a qualificação técnica? Então é justo que dê um prazo? Claro que sim. Além da cláusula econômica financeira, que tem que ser equilibrada, reequilibrada, é garantido para ele também a possibilidade de uma prorrogação no prazo. Tem que trabalhar com a razoabilidade, com a proporcionalidade. Não tinha aquele objeto inicialmente, então eu dou mais um prazo para ele. Letra A, errado, porque está falando que não vai autorizar a prorrogação do prazo. B. A alteração do projeto pela administração autoriza a reposição do equilíbrio econômico-financeiro e também a prorrogação no prazo para a entrega da obra. Eu marcaria essa aqui, deixa eu só analisar as demais. Os concorrentes que perderam a licitação podem questionar a validade da alteração, exigindo a realização de um novo procedimento licitatório para a totalidade da obra. Veja, não é
um acréscimo no intuito de caracterizar uma nova, fraudar a licitação. Claro que não. É só uma alteração no aspecto qualitativo, aspecto técnico. Então não há de se falar em frustrar aquela licitação. Veja, se você contratou o cara para construir um prédio, você está mandando ele construir um outro prédio? Claro que não. Você está pedindo só para ele fazer uma rampa de acesso. Então não há de se falar em nova licitação, não há de se falar em questionamento, letra C, errado. Letra D, os concorrentes que perderam a licitação podem questionar a validade da alteração, exigindo a realização de um novo procedimento licitatório para a construção da rampa de acesso para o deficiente físico. Veja que eu não estou pedindo um novo objeto, eu estou pedindo um complemento daquele objeto contratado. Então não há de se falar nesse sentido aqui, como ele destacou nessa questão, que ele teria que fazer uma licitação só para aquela rampa de acesso. Agora, é claro que alguns objetos podem ser, sim, fracionados pela administração pública no intuito de falar, olha, quando eu fizer a execução, vai ser execução por tarefa. Você vai construir o prédio, você vai construir isso, você vai construir aquilo outro. Tem outras formas de execução que é chamada execução por empreitada integral. O cara vai ser responsável por construir tudo, colocar o mobiliário, ou seja, a porteira fechada, vai entregar tudo. Mas entenda que não entrou nesse mérito. Só destacou pelo texto da questão que, nesse momento, faltou construir uma rampa. Então, é uma alteração com base na cláusula exorbitante, onde é legítimo, sim, essa alteração no intuito de uma adequação técnica. Consequentemente, gabarito da questão, vamos lá. Gabarito da questão, B de bola, como eu destaquei aqui. Está correto, é o gabarito da questão. Os contratos regidos pela lei poderão ser alterados com as devidas justificativas, unilateralmente, quando houver modificação do projeto ou da especificação, para melhor adequação, olha só, técnica do seu objeto. Essas aí são as questões relacionadas a contrato administrativo. Vamos para cima, vem que passa.